Olá, saudações a todos, graças e paz em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 25, tem uma lição lá para as nossas vidas. E faço uma pergunta a cada um de vós: como estão os seus alicerces? É uma pergunta para mim também, para quem vos fala. E a palavra do Senhor diz: E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Meus queridos, como está a sua casa? Espiritualmente falando, todos nós somos a casa de Deus, não é verdade? Somos o templo do Espírito Santo. Para não ficar nas minhas palavras, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, confirma que somos uma casa que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Viu aí, meus queridos? Você é uma casa, você é templo do Espírito Santo. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que a casa somos nós. Depois vocês meditam lá para não ficar nas minhas palavras. Pergunta a cada um de vós: como estão os seus alicerces? Meus queridos, somos uma casa e temos que permanecer firmes até o final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse convite que eu faço a cada um de vós. Jesus no monte, ele falou sobre o prudente que fez sua casa em cima da rocha e falou sobre o insensato que fez sua casa em cima da areia. Não quero falar de nenhum dos dois que construíram sua casa, um na rocha, o outro na areia. Eu queria falar sobre a casa, que o Espírito Santo de Deus venha a encaminhar essa mensagem para que você venha tomar posse, venha colocá-la no coração. A casa que Jesus está falando, meus irmãos, somos nós, ou seja, é o nosso ser. A casa construída sobre a rocha, Jesus disse no versículo 25, nosso texto áureo, que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Mas não caiu, glória a Deus. Meus irmãos, desceu a chuva. Algumas passagens diz que caiu a chuva. Meus irmãos, a chuva, ela é boa para nossas vidas, não é verdade? Ela é boa para as plantas, ela é boa quando estamos com calor, para nos refrescar. E mais aqui neste caso, que a passagem está falando que desceu uma chuva tempestuosa, uma chuva de tempestade. Ou seja, a chuva vem do alto, correto? Todos nós sabemos que a chuva vem do alto, espiritualmente falando, meus queridos. Sabemos que a chuva ela vem de lá do alto. Meus amados, o que a chuva ataca primeiro quando ela cai? Ela ataca o quê? Ela ataca o telhado. Que lição Jesus nos dá aqui? Que lição ele tem para nossas vidas, para o nosso coração neste momento? Que o primeiro ataque do diabo, você pode ter certeza, é contra quem é de Jesus, contra o crente, contra o cristão. E o diabo, ele quer atacar, ele ataca por cima, para estragar, para romper, para destruir a nossa comunhão com Deus, para destruir a nossa comunhão com o céu, com o alto. Olha o que a palavra fala, meus queridos: desceu a chuva, uma chuva destruidora, é o que essa passagem está dizendo. Não a chuva seródia, desceu, a passagem está dizendo, Jesus estava querendo falar que desceu uma chuva destruidora. O primeiro ataque, meus queridos, do inimigo é contra o teto da casa, é destruir a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa comunhão com o céu. Meus queridos, a chuva, ela não ataca os lados, em si um topo, em si um teto, ou seja, como está a sua casa, como está o seu teto. Em nome de Jesus, é uma pergunta que eu faço a cada um de vós. Como sempre digo, serve para mim também, espiritualmente falando, meus queridos. Somos o templo, somos a casa, somos o templo do Espírito Santo. Como está a sua casa? Essa pergunta que temos que fazer às nossas vidas diariamente. Jesus disse que desceu a chuva, correram os rios. Meus queridos, o rio, ele é embaixo, correto? Ou seja, é um córrego. O rio, ele corre embaixo e ataca os alicerces. É isso que a Bíblia, a passagem está nos falando, para destruir aquela casa. Meus irmãos, qual o alicerce espiritual de todos nós que somos cristãos? A fé. O nosso alicerce é a fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. A fé é essencial para nossas vidas. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Meus queridos, Jesus falou que correr os rios, o rio ele luta para derrubar a casa aqui nessa passagem,
pelos alicerces embaixo. Isso significa, meus queridos, que a atividade do inimigo, que a atividade do maligno é corromper a fé, é destruir a nossa fé com Deus. Temos que ficar firmes, temos que ficar alicerçados com a rocha. A rocha sabemos que é Jesus, meus irmãos, que os nossos alicerces, em nome de Jesus, eles estejam firmes. Olha que Jesus falou, desceu a chuva. Por quê? Porque o primeiro ataque do inimigo, meus queridos, é pelo alto. Ou seja, para nos enfraquecer, para nos fragilizar. Para fragilizar o que? A nossa comunhão com o céu, a nossa comunhão com Deus. Jesus disse, correr os rios. Ou seja, é o segundo ataque do inimigo. Para o que? Atacar os nossos alicerces. Atacar por baixo para nos derrubar. Meus irmãos, derrubar o que? A nossa comunhão com Deus. Qual é a nossa comunhão com Deus? A oração, dobrando nossos joelhos, adoração, indo à casa de Deus, louvando, adorando a Ele em tempo e fora de tempo, adorando a Ele em espírito e em verdade, jejuando, buscando a Deus sempre. Meus queridos, a Bíblia diz, ou seja, nessa passagem espiritualmente falando, que o terceiro ataque é o vento. Ou seja, Jesus disse, e soprar os ventos, são as palavras de Jesus, e soprar os ventos. Aqui o vento, meus queridos, é tempestuoso, é como um furacão, como um tufão. A finalidade, meus queridos, aqui nessa passagem é tirar o que? O equilíbrio. E você está equilibrado? Meus queridos, quem tende nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus diz na sua palavra, a todo momento, fiz uma pesquisa 11 vezes, nos avisa que não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Meus irmãos, o que é o lado direito? É aquilo que é certo, né? É aquilo que é direito. Já o lado esquerdo é o lado do quê? O lado do pecado, é o lado do vento inimigo. E o vento, ele sopra para nos derrubar, para nos destruir. Que o ladrão só vem matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Espiritualmente falando, meus queridos, quantas pessoas estão nesse exato momento com ódio no coração, com raiva, com falta de comunhão com Deus, não indo à igreja, meus queridos, com falta de perdão, não liberando perdão. Meus queridos, isso é o vento do inimigo agindo na vida dessa pessoa, soprando contra a casa. Sabemos que a casa somos nós, sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Contra a pessoa, contra a casa somos nós, meus queridos. A casa é o nosso ser. E a palavra de Deus diz aqui na mensagem que sopraram os ventos e combateram aquela casa. Mas aquela casa, meus queridos, coloque isso no seu coração. A casa é você, a casa sou eu, a casa somos nós. Mas a palavra de Deus diz que aquela casa, ela não caiu, oh glória, porque ela estava edificada. Meus queridos, Jesus ele não disse construir. Construir é fácil, digo, vou construir qualquer coisa. Construir é fácil, o certo é edificar. Meus queridos, Jesus disse que ele disse não construir minha igreja, não construir. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ou seja, edificar sobre a rocha. A rocha quem é, meus queridos? A rocha é Jesus. Eu espero que vocês estejam entendendo. A rocha é o nosso Jesus, é a rocha eterna. Nós estamos construídos sobre ela, sobre Jesus. Meus queridos, lembre-se, você é a casa e Jesus é a rocha sobre a qual você, eu, devemos edificar as nossas vidas. Mais importante, com fé, com perseverança, para vencer os dias maus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que você é a casa espiritual edificados. Você é o sacerdócio santo, a habitação de Deus no Espírito. Meus queridos, essa é a mensagem da parte de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 25, que diz, desceram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Que Deus continue abençoando a cada um de vós. Minha oração para vocês neste momento, aonde você estiver, coloque a palavra de Deus na tábua do seu coração. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço.